Beleza? Vamos lá então. Ó, controles coletivos individuais para trabalhos com inflamáveis, né? Então aqui comigo, vamos lá. O que nós vamos ver aqui agora? Quais são os controles? Quais são os controles que eu tenho que ter para trabalhar com inflamáveis, tá? Quais as medidas que eu posso ter aí que garante uma condição segura, né, em todos os envolvidos dentro na área de produção, no meu processo e tudo mais, tá? Existem vários, muito mais do que a gente vai ver aqui, mas isso daqui já dá para a gente ter uma ideia do que vem a ser aí as nossas medidas de controle, para a gente nos dar uns norte aí, tá? Como que a gente pode trabalhar aí nossas medidas de controle para diminuir o risco de acidente, de explosão e tudo mais, tá? Vamos ver o que a teoria nos diz aí, ó. Medidas de controle. As medidas de controle garantem uma condição segura de todos envolvidos nas instalações para extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis, tá? Então, aí comigo. As medidas de controle vai garantir, que eu acabei de falar para vocês, condição segura das minhas instalações, tá? Tanto desde a área da extração, desde a área do início do meu processo, até na transferência, né? Então venho lá no início do meu processo, vou fazer a extração, vou fazer a colheita, vou fazer o início, enfim, né? Vou na parte de produção, depois da parte de produção tenho meu manipulação, meu manuseio, né? Aí eu vou fazer a minha transferência para os tanques de armazenamento, dependendo aqui da minha empresa do que é, e depois do tanque de armazenamento vou fazer a transferência para os caminhões ou para o local para onde eu vou fazer a minha distribuição, entendeu? Então, né? Quais são as medidas de controle que eu posso ter para fazer tudo isso daí, tá? Vamos lá. Qual é o objetivo das medidas de controle? O objetivo é eliminar qualquer energia com temperatura suficiente de ignição do produto nos equipamentos, com energia elétrica presente nas instalações do processo. As medidas preventivas se aplicam desde a fase do projeto, montagem, operação, manutenção e inspeção das instalações do processo. Vamos ler de novo. Eliminar qualquer energia com temperatura suficiente de ignição. Então, o que eu tenho que fazer com medida de controle? A primeira coisa que eu tenho que fazer? Eliminar as energias, né? Aí que pode gerar ignição, né? Meus produtos. Nos meus equipamentos, como energia elétrica presente nas instalações. Vamos lá, tá? Então, qual o objetivo das minhas medidas de controle? O objetivo é eliminar energia, né, as minhas fontes de ignição, tá? Toda vez que eu tenho uma fonte de ignição, se no meu processo é fácil ter vazamento de produto, tá? Seja ele gás, seja ele líquido, tá? Então, o que eu tenho que controlar? Minhas fontes de ignição, tá? Minha fonte de ignição. Porque quando eu controlo minha fonte de ignição, tá? Caso ocorra um vazamento, não pode ter vazamento, mas nós sabemos que a probabilidade existe, né? Se a probabilidade existe, vamos eliminar todas as fontes de ignição. Porque o grande problema quando eu tenho um vazamento, seja de gás ou de líquido inflamável, combustível, né? O que é? Um grande problema, se deparar com uma fonte de ignição. Deparou com uma fonte de ignição, buf, já era, tá? Então, ó, quais as principais medidas que a gente tem aí? Vamos ver. As principais medidas preventivas são, como medida de controle, plano de inspeção e manutenção, permissão de trabalho, instrução técnica para serviços de rotina, inspeção em segurança e saúde no ambiente de trabalho, análise preliminar de perigo e risco, procedimentos de proteção coletiva de desenergização, medidas de controle específicos, medidas de controle para riscos adicionais, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, beleza. Então, ó, vamos ver cada uma delas, tá? Vamos aprender cada uma dessas aí. Tem muito mais do que isso, tá? Vamos ver a primeira aí, ó. Plano de inspeção, valeu. Plano de inspeção e manutenção das instalações. A própria norma NR20 vem trazer, ó, 20.8.
As instalações para extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis devem possuir plano de inspeção e manutenção devidamente documentado. Olha aqui para mim. O que acontece? Né? Plano de inspeção e manutenção das instalações. O que é isso? A NR 20.8 já traz isso. Eu, empresa, tenho que criar um plano de manutenção, né? Inspeção de toda o meu processo. Desde a extração, na produção, no manuseio, na transferência, enfim, que a gente já falou aí, manuseio e manipulação, tá? Dos inflamáveis e líquidos combustíveis, né? Então, eu tenho que ter um plano de inspeção. Tal válvula, eu vou inspecionar, eu vou fazer uma inspeção nela em quanto tempo? Essa válvula eu tenho que fazer uma vez por mês. Não, essa válvula eu tenho que fazer a cada uma vez por ano, tá? Então eu vou fazer uma inspeção. Troca, manutenção. Meus manômetros, né? Manômetros, equipamentos de precisão, equipamento de medição, né? Quando que eu tenho que fazer minhas aferições, minhas calibragens? Quando que entra isso? Nós vamos dar uma manômetro, nós vamos ter que fazer, calibração é feita há tanto tempo, começa a fazer em março, tem que terminar até em junho, enfim. Eu tenho que ter um plano documentado. Hoje as grandes empresas, isso é comum. Eu tenho um software, vou alimentando o software e vai me dando as informações, né? Graças a Deus. Há 20, 30 anos era tudo no papelzinho, né? Hoje nós temos os softwares aí que faz tudo isso para nós, né? Então, enfim, a NR 20.8 determina, tá? Que todas as minhas instalações devem possuir um plano de inspeção e manutenção devidamente documentado. Esses softwares que eu tenho, emite relatório, tudo, tal, beleza. Chega lá um auditor do Ministério do Trabalho, quero o plano de manutenção de acordo com a NR 20.8. Cadê? Dá um comando lá no software, tá aqui, tudo aqui. O que fez, deixou de fazer, qual a próxima manutenção, quais as válvulas foram trocadas, se não foi trocada, quando vai trocar, enfim, tá? Plano de inspeção e manutenção, isso é uma medida de controle. Qual é o próximo? Vamos lá. Continuando ainda, o plano de inspeção e manutenção deve abranger o quê? No mínimo, tá? Vamos ver se tem mais coisas aí. Tá, tem. O que meu plano de manutenção tem que envolver? Meus equipamentos, máquinas, tubulações e acessórios e instrumentos, aquilo que eu já falei, tá? Os tipos de intervenções. O que é intervenção? Teve um vazamento, eu tive que ir lá intervir, tá? Procedimento de inspeção e manutenção, eu tenho que ter um procedimento aí quando eu faço as minhas inspeções e a minha manutenção. Cronograma anual, tudo aquilo que eu já falei para você. Em janeiro vamos fazer isso, em fevereiro vamos fazer aquilo, em março vamos fazer aquilo outro, tá? Identificar os responsáveis. Quem é que vai ser o responsável aí, tá? Especialidade e capacitação do pessoal de inspeção e manutenção. Procedimento específico de segurança e saúde. Sistema de equipamento de proteção coletiva e individual. Olha aqui comigo, vamos falar aqui comigo, aí a gente fala melhor, tá? Então, meu plano documentado, né, que tem esse software, já falei, a gente comentou, né, de manutenção, deve abranger no mínimo o quê? Quais os equipamentos que eu vou fazer a inspeção, né? Quais as máquinas que eu vou fazer as inspeções, as tubulações e seus acessórios, tá? Os instrumentos, tá? Quais os tipos de intervenções? O que é isso, Chico, tipo de intervenções? Para quem não é de manutenção, né, às vezes fica meio perdido. Eu estou tendo aqui, eu tenho aqui uma válvula que abre e fecha aqui, essa tubulação e tudo mais, onde que passa o meu gás, né, inflamável, o meu líquido combustível e tal. Então o que acontece? Vamos ter que fazer uma intervenção. Por quê? Nós vamos derivar mais uma tubulação que vai para determinado tanque. Isso é uma intervenção. Começou a ter um vazamento aqui, assim, assado. Isso é uma intervenção. Vamos lá fazer aqui um reparo nesse vazamento, tá? Então, conclusão, isso são as intervenções que eu posso ter, né? Procedimentos de inspeção e manutenção. Então, eu tenho que ter um procedimento documentado. Para os equipamentos tais, eu vou fazer a manutenção desta forma. Tem que descrever.
exatamente como que você vai fazer essa manutenção, essa inspeção. Cronograma anual, aquilo que a gente falou. Bom, em janeiro nós vamos fazer, exemplo, claro que não é assim, né, pessoal, mas é só para dar como exemplo. Em janeiro nós vamos fazer a inspeção em todos os manômetros. Tá, perfeito. Feitas as inspeções, dependendo como for, em fevereiro a gente vai fazer calibração e aferição, né? Em março, inspeção e troca de todas as válvulas, e assim vai. Eu tenho que ter um cronograma anual. Como eu disse, já temos os softwares aí que já faz isso tudo para nós, né? Eu só alimento ele e depois ele por si só vai fazendo. Quem são os responsáveis por isso? Eu tenho que ter um chefe, eu tenho que ter um coordenador, um líder, enfim, alguém. E depois, quem vai fazer tal coisa? O João, eletricista, vai fazer isso, o Zé da mecânica vai fazer aquilo, né? O Mané da instrumentação vai fazer tal coisa. Enfim, eu tenho que dar nome aos bois. Quem vai fazer o quê, que hora e quando, né? E capacitação desse pessoal, né? Ter que dar um treinamento ensinando como que eu vou fazer essas inspeções e essas manutenções, tá? Pô, mas Chico, mas o cara já tem treinamento pelo Senai de mecânica, entendeu? O cara fez engenharia mecânica e tudo mais, ainda tem que dar um treinamento? Tem. Como que eu vou fazer essas inspeções dentro da minha empresa? Porque, mas faz 20 anos que ele já trabalhou em uma empresa, trabalhou em outra, não sei o que. Então, cada empresa é de uma forma. Qual que é a forma que você vai fazer a tua inspeção? Ele tem que fazer isso. Se não tem, tem que criar, né? Fazer um treinamento específico de como fazer essas inspeções e essas manutenções, tá? Procedimentos específicos de segurança para essa equipe, tá? E equipamento de proteção, tanto coletiva como individual. Beleza aqui? Então isso é plano de inspeção e manutenção das instalações. Vamos para o próximo, né? Permissão de trabalho. Permissão de trabalho. Muitos de vocês já devem conhecer. 20.8.8, tá? Dentro da NR20. Deve ser elaborada a permissão de trabalho para atividades não rotineiras de intervenção dos equipamentos, baseada em análise de risco nos trabalhos que possam gerar chamas, calor, centelha ou ainda que desenvolva o seu uso. Trabalho a quente. Em espaços confinados, conforme determina a NR33, envolvendo isolamento de equipamentos e bloqueio de etiquetagem, em locais elevados, com risco de queda, conforme a NR35, com equipamentos elétricos, conforme a NR10, cujas boas práticas de segurança e saúde recomendem, conforme a NR20, tá? Perfeito, eu tenho que ter uma permissão de trabalho, tá? O que é isso, para quem não conhece? Vamos lá comigo, né? O que é isso, trabalho? Permissão de trabalho, tá? Para quem não conhece, é um documento que alguém tem que ir lá e dar permissão para você trabalhar, né? Vamos partir para um simples, tá? Uma situação simples, tá? Eu vou fazer um trabalho em altura, vou subir em escada. Eu já tenho treinamento de trabalho em altura para subir em escada e tudo mais. Só que o que acontece? Dentro da minha empresa, eu tenho que ter uma permissão de trabalho para fazer esse trabalho de subir em escada, para fazer trabalho em altura. Então alguém, seja meu supervisor, seja técnico de segurança do trabalho, pode até ser meu colega de trabalho, que tem o mesmo nível comigo, que faz a mesma coisa comigo, né? Então, a hora de eu subir a escada, isso estou dando um exemplo, o que é permissão de trabalho. O que acontece? Antes de eu subir a escada, vem uma outra pessoa com um documento que vai preencher. Você tá com um cinto de segurança? Tô. Tá lá barra de segurança? Tá. Ponto de ancoragem? Vou pôr lá. Ok. A escada tá amarrada? Tá. Ok. Fixada? Perfeito. Bom, beleza. Então, eu tô dando a permissão para você ir lá e fazer esse trabalho, que é o trabalho em altura, tá? Isso eu chamo de permissão de trabalho. Alguém tem que ir lá e dar essa permissão. A permissão de trabalho dentro da NR20, tá? É a mesma coisa, mas ela diz aí, para atividades não rotineiras, tá? Onde que eu vou trabalhar? Vou fazer trabalho a quente, né? O que é trabalho a quente, Chico? Vou mexer com maçarico, eu vou mexer com esmerilhadeira, né? Que vai gerar faísca, tá? Eu vou fazer trabalho em espaço confinado, eu vou fazer trabalho em altura, eu vou mexer com parte elétrica, enfim,
todas essas intervenções que eu tenho que fazer, que não são rotineiras, eu tenho que fazer uma permissão de trabalho. Mas 90% das empresas, independente se é rotineira, se não é, eu tenho que fazer uma permissão de trabalho. Entendeu? Então, exemplo. Lembra da tubulação que eu acabei de dar o exemplo? Eu tenho uma tubulação aqui, eu tenho uma válvula, né, com frange. Eu tenho que trocar essa válvula, essa frange e tudo mais. Né? Essa válvula, aquelas grandes. Como que eu vou trocar isso? A frange que está com problema. Meu, tem que ir lá, fechar, da onde que vem isso, inertizar, purgar toda a minha tubulação, porque ali passa inflamáveis ou líquidos combustíveis. Tem que inertizar, né? Abro, lavo, inertizo. Se eu tiver condições ainda, eu vou lá, faço medição de gás, se realmente já limpou tudo, né? Beleza. Limpei, fez tudo? Tá, beleza. Aí que eu vou entrar? Eu vou entrar com um disco de corte para cortar essa frange, para tirar essa válvula. Porque eu vou ter que soldar uma nova frange, né, dos dois lados e para colocar essa válvula. Conclusão, trabalho a quente. Independente, isso é uma atividade rotineira? Não, não é rotineira. Tá? Então o que acontece? Eu tenho que abrir aqui uma permissão de trabalho. Alguém vai ter que ir lá, esvaziou a tubulação? Esvaziou. Fez sistema de bloqueio nas válvulas? Fizemos sistema de bloqueio. Ok, perfeito. Já fez inertização, a purga de toda a tubulação? Fez. Fez medição de gás? Tem gás? Não, não tem. Tá tudo certinho? Tá, tudo certinho. Perfeito. Disco de corte, está com os EPIs corretos, tá tudo ok e tal. Extensão, tá tudo ok? Tá, beleza, tudo ok. Beleza, pá. Assina aqui. Aí vai aí o caldeireiro, seja quem for que vai fazer, né, essa manutenção, o trabalhador que vai fazer a manutenção, vai lá e cortou, tirou a frange, vai por outra, soldou, colocou a válvula, enfim, né? Vida que segue. Então o que ele fez? Ele teve que abrir uma permissão de trabalho para fazer a troca dessa frange, para fazer a troca dessa válvula aí, tá? Isso dependendo de todos os trabalhos aí, dependendo como que for aí, os próximos trabalhos, tá? Eu vou ter que fazer isso para trabalho de espaço confinado, que já é a PET, eu vou ter que para trabalho em altura, NR10, tá bom? E outras normas aí, outros procedimentos de boa prática que determina a NR20. Beleza aí? Vamos ver outra aí, medida de controle que eu posso ter. Instruções técnicas para serviços de rotina, tá? 20.8.8.1. As atividades rotineiras de inspeção, manutenção devem ser precedidas de instrução de trabalho. Todos os serviços de rotina em instalações com inflamáveis e produtos combustíveis devem ser padronizados e precedidos de ordem de serviços específicas com a participação da CIPA e do SESMIT. Perfeito, vamos lá, tá? Instrução de trabalho. Sabe essa solda que eu acabei de fazer aqui, essa troca dessa frange, né? O que acontece? Dependendo como for, eu tenho que ter um procedimento lá. Não, desculpa, aqui não vai precisar porque foi uma coisa não rotineira. Mas vamos dizer o quê? Que na minha manutenção, nas minhas atividades de inspeção e manutenção, tá? Eu tenho que fazer lá semanalmente várias inspeções, troca de alguns equipamentos e tudo mais. Eu tenho que ter um procedimento de trabalho. Um exemplo, uma vez por ano eu tenho que tirar todos os meus manômetros. É claro que eu não vou tirar tudo de uma vez, né? Mas de acordo com o meu cronograma de manutenção, né? Então, todo mês eu estou tirando 1, 2, 3 ou 4 manômetros para fazer a aferição e a calibração, né? Bom, quando eu tiro esses manômetros, tá? Isso é uma atividade não rotineira? É rotineira. Se eu faço todo mês, se tornou rotineira. Então, o que eu tenho que criar? Uma instrução de trabalho. Como que eu vou retirar os meus manômetros para fazer calibração e aferição e calibração? Tá? Então, eu tenho que ter um documento escrito, tá? Como eu faço a retirada e a troca dos meus manômetros, tá? É isso que a norma determina, né, como medidas de controle. Instrução técnica, né, ou POP, tá? Procedimento operacional padrão, né?
Ou instruções de trabalho, tá? Instruções técnicas, instruções de trabalho, procedimento operacional padrão, tem vários nomes. Eu lembrava mais 3, 4 agora não vem na minha cabeça, né? Cada empresa determina um nome, tem um nome, tá? Então é isso que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ter aí uma instrução técnica, eu tenho que ter um procedimento operacional, né? Um procedimento operacional de como eu faço essas minhas inspeções e essas minhas manutenções, tá? Vamos lá, para a próxima aí, tá? Inspeção em segurança e saúde no ambiente de trabalho, 20.9. O que a ANR determina como medida de controle? As instalações para extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio, manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis devem ser periodicamente inspecionadas com enfoque na segurança e saúde no ambiente de trabalho. Tá aí, vamos aqui comigo, tá? Todas essas inspeções que a gente acabou de falar e manutenções tem que ter um foco em segurança e saúde do trabalho, né? E meio ambiente também, tá? Apesar daí não estar falando em meio ambiente, por quê? Porque as NS são voltadas para a área de segurança do trabalho, né? E não tanto para meio ambiente. Poderia até dar um enfoque maior, mas para meio ambiente também. Como assim meio ambiente, Chico? Ué, a hora que eu vou tirar um manômetro, a hora que eu vou fazer, às vezes, despressurizar uma rede que está aí com óleo, que eu tenho que despressurizar, vou trocar aí uma válvula, né, que aí, onde que eu tenho óleo, a hora que eu troco isso, inundou o chão de óleo, e aí? Tá? Eu preservei o meio ambiente, ainda mais se for dependendo de onde estiver, se for piso, ótimo, beleza, ainda dá para a gente conseguir recuperar sem danificar o meio ambiente. Eu vou lá, limpo tudo, pego isso, né? Tem que ter uma área de descarte para graxa, óleo, né? E seus derivados, tá? Para depois fazer a sinalização, tá? Então, né, todas as minhas inspeções e manutenções tem que estar voltado com enfoque em segurança do trabalho e também em meio ambiente, né? A gente falou enfoque em meio ambiente, um enfoque em segurança do trabalho, tá? Como que a gente pode fazer? Utilizando os EPIs, né? Então, exemplo, eu tenho que fazer a troca de determinado manômetro, determinada válvula, algum instrumento, né? Eu tenho que fazer a troca de todos esses instrumentos aí, tubulações, tá? Eu estou utilizando a luva adequada, né? Vou trocar aquele equipamento, eu estou utilizando a luva adequada, eu vou mexer naquela máquina, naquele motor, eu estou utilizando óculos, a roupa adequada. Então, tudo isso voltado para quê? Para a área de segurança do trabalho. É isso que é a minha inspeção, né? De inspeção e manutenção, né? Com ênfase em segurança do trabalho, tá? Os procedimentos que eu tenho que ter descrevido, que a gente acabou de falar, tá com enfoque em segurança do trabalho, né? Então, são umas medidas de controle. Outra medida de controle, vamos ver aí, que é a análise preliminar de risco. Análise preliminar de perigo e risco, tá? 20.10.1. Nas instalações de classe 1, 2 e 3, então praticamente todas, o empregador deve elaborar e documentar as suas análises de risco das operações que envolvem o processo e processamento das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Beleza, vamos lá, aqui comigo então. Nas instalações, então todos que trabalham com líquidos, que trabalham com inflamáveis e líquidos combustíveis, tá? Quando eu falo em líquidos aqui, pessoal, eu estou falando em gases e líquidos inflamáveis. E aí os líquidos combustíveis, tá? Então quando a gente fala em inflamáveis e líquidos combustíveis, tá? Quem trabalha e se encaixa tanto na classe 1, na 2 ou na 3, tem que fazer uma análise preliminar de perigo ou análise preliminar de risco, tá? O
que é isso? É um documento que vai falando cada atividade onde que eu trabalho, onde que eu faço, tá? Eu tenho lá, né, os procedimentos de segurança. Então, né, um exemplo ó, que eu fiz para uma empresa, tá? Lembra lá que eu virei e falei para vocês assim que eu tenho instalação de classe 1, 2 e 3. E 3, quando eu tenho, dependendo da atividade e capacidade de armazenamento. Foi uma das primeiras coisas que a gente viu, né? Então a atividade é o que eu faço e capacidade de armazenamento é o que eu tenho de armazenado, tá? Então, uma das empresas que eu me chamaram para fazer essa análise de risco. Que na verdade, o que eles faziam? Transporte de agropecuária, né? Agropecuária não, agrícola, né? Não era pecuária, tá? Era uma empresa agrícola aí que eles faziam transporte de várias coisas aí. Eles têm cultura de plantio de eucalipto, né? Eles têm transporte de cana, transporte de laranja, transporte de tudo. E os caminhões são abastecidos dentro lá da empresa, né? Eles não vão no posto de combustível. Então, é muito caminhão, o abastecimento é muito grande, então eles compram e fazem o abastecimento. Conclusão, eles entram, né, em instalações de classe o quê? 1 ou 2, tá? Eles vão entrar em classe 1, que entra capacidade de armazenamento, não lembro se é classe 1 ou classe 2 agora, hein? É porque eles vão entrar em capacidade de armazenamento, tá? E a atividade a desenvolver lá, né? Mais para capacidade de armazenamento. Eles entram em capacidade de armazenamento, né? E eles me chamaram para fazer uma análise de risco. O que eu fiz nessa análise de risco? O cara chegava, né, para fazer o abastecimento do caminhão comboio, que eles chamam. O que é o caminhão comboio, Chico? Caminhão comboio é o caminhão que faz abastecimento na agricultura, que eles chamam de abastecimento na roça. Como assim? Um exemplo, imagine só, eu tenho uma colheitadeira de cana lá, tá? Ela está a 50, 60 quilômetros de distância da cidade, né? Ou 30, 40, 50 quilômetros de distância da cidade. Acabou a gasolina, acabou o óleo diesel dela lá. E aí, como que eu vou levar ela para abastecer na cidade? Então, tem um caminhão, que eles chamam de caminhão comboio, que chega lá e vai fazer abastecimento desta máquina. Então, o que eu tive que fazer? Uma análise preliminar de risco de abastecimento desse caminhão comboio. Então, esse caminhão comboio chegava na empresa, esse era como se fosse um sistema de posto de combustível, tem uma bomba que jogava dentro, em cima do caminhão, tá? Até encher lá, demorava uns 15, 20 minutos ou mais, não lembro agora o tempo que era. Eu tive que fazer passo a passo. Qual é o passo a passo? Desde a hora o cara estacionou o caminhão, ele desce, quais são os riscos existentes na hora de ele descer, sinalização, aí depois ele tem que subir em cima do caminhão, que é caminhão tanque, né? O que ele vai ter que usar? É mais de 2 metros? Então ele vai ter que utilizar cinto de segurança, né? Ele não tinha lá sistema de trava-queda retrátil, foi uma sugestão que eu fiz para eles, que seria importante, seria legal, né? Então, enfim, tudo isso daí, tá? Foi feito, aí, tudo isso daí eles fizeram, eu fiz para eles lá, uma análise preliminar de risco, né? Fiz para eles, depois documentou certinho, bonitinho e pronto, né? Então, voltando lá para a transparência, vamos lá ver o que a NR determina. 20.1.10.1. Então, nas instalações de classe 1, 2 e 3, o empregador deve elaborar e documentar as análises de risco das operações que envolvem os processos ou processamento nas atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio, manutenção de inflamáveis e líquidos combustíveis. Está aí. Vamos ver a próxima aqui. Procedimento de proteção coletiva de desenergização, tá? Desenergização. O que é isso? Meu sistema LOTO, meu sistema CEP. É o conjunto de medidas de segurança necessária visando impossibilitar a liberação indevida de energias mecânicas, potenciais, cinética, química, térmica, gravitacional, entre outras, para que um determinado serviço seja realizado
sem riscos para os profissionais, inclusive para os equipamentos e ou instalações, tá? Aqui comigo. O que é isso aí? Procedimento de proteção coletiva, né? Visando a impossibilidade das energias perigosas, tá? É meu sistema LOTO, meu sistema CEP, tá? O que é meu sistema LOTO? O que é meu sistema CEP? Um exemplo, tá vendo essas tubulações tudo aqui atrás de mim? Pomba, então pode entrar gás de um lado, líquido inflamável do outro, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho um tanque. De um lado aqui está entrando vapor. Do outro lado aqui está entrando um ácido, tá? E embaixo aqui eu tenho um batedor. É o exemplo sempre que eu dou, principalmente para espaço confinado, porque envolve quase tudo, né? Então aqui eu tenho um batedor que está ligado a um quadro elétrico. Aqui eu tenho a tubulação que vai sair, que vai para o outro tanque. Enfim, eu tenho que fechar tudo isso. Uma medida de procedimento. Como que eu fecho, Chico? Vou lá, fechei essa válvula que vem para dentro desse tanque. Só fechar resolve. Desconecto aqui, desligo o disjuntor que liga o batedor aqui e fecho essa outra válvula que dá a saída para o outro tanque. Só isso funciona? Não, não funciona. Por que não, Chico? Alguém pode vir aqui e ligar o disjuntor e o cara que está dentro do tanque vai ser triturado. Alguém pode vir aqui, abrir essas válvulas sem querer e vai chegar produto dentro do tanque onde as pessoas estão fazendo a manutenção. Tá? Aí esse daqui que vai para o outro tanque também tem que fechar. Por quê? Pode acontecer alguma manutenção ou pode voltar produto e pegar as pessoas que estão dentro desse tanque. Então só fechar não resolve? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que bloquear, trancar, travar. Entendeu? Vou passar uma corrente, colocar cadeado, vou colocar um dispositivo de trava, né? Travei, então o cara vai chegar lá, mesmo que ele queira abrir, não consegue. Por quê? Porque está com cadeado, está travado, está trancado, está ali fechado, né? Meio que lacrado praticamente, né? E aí eu vou colocar etiquetas de identificação, falando, né? Aí as etiquetas de quem está fazendo o trabalho, né? Naquelas válvulas, entenderam? Então, isso o que é? Procedimento de proteção coletiva e desenergização, tá? Fazendo com que nos trabalhos onde estou fazendo, principalmente em espaço confinado, né, nada dessas energias perigosas venha atingir o trabalhador, tá? Vamos ver outra aí, né? Medidas de controle específico. Qual o objetivo? Controlar os efeitos de energia elétrica, né? As principais medidas específicas de controle são controle de eletricidade estática, nós vamos ver isso aí daqui a pouco. Controle do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, vamos ver isso aí daqui a pouco. Medida de proteção intrínseca, também vamos ver isso daqui a pouco. Nível de proteção elétrica dos equipamentos, que é meu EX, vamos ver também, tá? EPL, tá? Equipment Protection Level, desculpa meu inglês aí, para as áreas classificadas, vamos ver o que é área classificada. Então vamos ler de novo aí e vamos dar continuidade, porque nós vamos ver tudo isso daqui a pouco, tá? Então as principais medidas específicas, medidas de controle, e essas medidas são fundamentais, por isso que nós vamos ter um capítulo só para elas, que são minhas fontes de energia perigosa, né? Que são minhas fontes de energia aí. Então, controle da minha energia e eletricidade estática, é fundamental controlar isso. Proteção contra descargas atmosféricas, são os raios atmosféricos. Medidas de proteção intrínseca, que são meus equipamentos de proteção intrínseca, como radiocomunicador, multigás, lanterna, e nível de proteção elétrica do equipamento para áreas classificadas. Nós vamos ver o que é área classificadas e nós vamos falar um pouquinho sobre esse nível de proteção elétrica dos equipamentos, tá bom? Beleza? Medidas de controles ainda aí. Quais são os riscos adicionais que eu posso ter aí dentro da minha, do meu processo? Todos os demais grupos ou fatores de riscos, além dos químicos, né, que a gente já viu bastante sobre ele, específico de cada ambiente ou processo de trabalho que, direto ou indiretamente, pode afetar a segurança e saúde no trabalho. Exemplo,
energia elétrica, espaço confinado, trabalho em altura, condições atmosféricas, entre outras, tá? Vamos aqui comigo para a gente encerrar essa primeira parte aqui, esse módulo, e vamos partir já para o próximo, tá? Então, ó, nós vimos aqui algumas medidas de controle. Exemplo, análise preliminar de risco, permissão de trabalho, as minhas inspeções e manutenções com periodicidade, com cronograma de manutenção e inspeção, entendeu? Sistema LOT, sistema CEP, que é meu sistema lá de desenergização, de controle das minhas energias perigosas, que eu tenho que bloquear todas as minhas válvulas, entendeu? Enfim, tudo isso aí foram medidas de controle, existem muito mais, tá? Mas algumas medidas de controle que eu posso aplicar dentro aí da minha empresa, tá? Para que ocorra acidente, explosão e tudo mais, tá?